cançãonovaplay.com. Assine já! Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É sempre uma alegria chegar até você, até a sua casa e fazer uma manhã mais alegre, mais colorida, mais feliz. Começar bem o nosso dia, né? A Canção Nova começa sorrindo para a vida, depois a gente faz uma manhã bem viva e depois o amor vence, né? O amor vencerá esta manhã gostosa que a Canção Nova quer levar até você, até a sua família. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, bem interessante, sabe por quê? É algo que tem afetado os nossos dias modernos, que é a ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? O que você faz para controlar essa ansiedade, hein? Partilhe conosco nas nossas redes sociais, @manhãviva, também facebook.com/manhãviva, partilhando conosco como que você lida com essa ansiedade. E para falar conosco sobre isso, gente, está aqui conosco Elbert Gonçalves. Bem-vindo, Elbert, que é psicólogo, vai estar partilhando conosco sobre isso, né, Elbert? Bom dia, Rose. Prazer estar aqui mais uma vez. Bem-vindo. Também o Daniel Oliveira, que é terapeuta ocupacional. Bem-vindo, Daniel, mais uma vez aqui no Manhã Viva. Muito obrigado. Também, gente, na nossa cozinha, não podia faltar também a nossa culinária aqui, a nutricionista Juliana Mello, que vai estar nos ensinando, gente, a fazer leite de amêndoa. Dá para extrair leite da amêndoa? Pois é, Dá, nós né? vamos descobrir isso hoje. Vamos descobrir hoje como tirar o leite da amêndoa. Gente, eu vou já chegando aqui pertinho dos nossos convidados para partilharmos sobre isso, sobre a ansiedade. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu começo Rose. perguntando o que é ansiedade, Elbert? Então, Rose, ansiedade é um sentimento natural do ser humano, né? Ele é um sentimento necessário para nossas tomadas de decisões diárias, né? É um sentimento e um senso da necessidade que eu tenho de me prontificar à situação, né? Se eu não tenho ansiedade, eu não teria chegado aqui no horário certo, né? Eu não teria me antecipado, pode ter trânsito, então eu tenho que... A organização do meu dia, ela é dada pela minha ansiedade. É um sentimento, até então, saudável para o ser humano. É a gente que estraga ele. É algo bom, né? É algo bom, que é necessário. necessário. Mas até que ponto isso já vira uma doença? Já não é tão bom? A partir do momento que a ansiedade se torna uma preocupação excessiva e desproporcional à realidade, né? É muito caracterizada, a ansiedade é caracterizada por preocupação e medo excessivo. A preocupação não adaptável, né? A que é saudável, a gente chama de uma ansiedade adaptável, que me ajuda na minha adaptação do meu dia, da minha vida, do meu ritmo. A não adaptada é quando é um excesso de preocupação desproporcional à realidade. Eu preocupo demais com a realidade, com a situação, né? E aquilo se prolonga por dias, meses e anos, trazendo para mim sintomas que vão prejudicar na minha vida, na minha rotina. E quais são esses sintomas? E a pessoa pode paralisar por causa dessa ansiedade? Pode. Os sintomas são, geralmente, a ansiedade, ela traz consigo alguns transtornos, né? A ansiedade sozinha é uma coisa, o traz transtorno... umas companheiras junto com ela? Traz umas companheiras. Ai, meu Deus. Né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. A ansiedade em si é coisa saudável. O transtorno de ansiedade trazida pela ansiedade é que é um problema, né? Então, quando a gente fala da ansiedade, a gente está falando de uma coisa boa. Quando a gente fala do transtorno, que a gente começa a falar de uma coisa ruim. Aí é porque isso já se acentuou, já prolongou por um tempo e o transtorno que isso causa na nossa vida, o próprio nome já diz, transtorno de ansiedade, é algo que tira a nossa vida do prumo, gerou um transtorno mesmo, geralmente traz consigo sintomas de taquicardia,
né? O coração começa a acelerar, eu tenho desconforto digestivo e intestinal, daquele friozinho na barriga constantemente, ou para tudo eu começo a ter um desconforto intestinal, me dá uma dor de barriga para tudo, né? Eu fui convidado para vir no programa da Rose na Canção Nova. Passou a manhã inteira no banheiro. A noite inteira no banheiro. Opa, peraí, tem que preocupar com isso, é uma preocupação desproporcional, né? E pode trazer também tremores, a pessoa começa a tremer demais para tudo. Então, esses são alguns dos sintomas mais clássicos para a gente perceber que é um transtorno de ansiedade. E, Daniel, como pedir ajuda e quando pedir ajuda a um profissional? Principalmente quando você observar que a sua rotina está sendo afetada. E quando eu digo rotina, é o que são nas pequenas coisas, né? Desde as relações sociais, com a família, no trabalho, até mesmo nas coisas do dia a dia. É aquela coisa de você estar lavando uma vasilha e toda hora deixando cair um prato, quebra, e você fala, gente, isso não é comum para mim, não é? É aquela sensação de taquicardia, né? Que é um dos sintomas. Começa a tremer. O tremor, e isso vai dificultar para você fazer alguns tipos de atividades. As atividades podem ser ou prejudicadas ou até mesmo chegar a um ponto de você não conseguir realizar, que é um ponto que a gente fala que a ansiedade está mais grave, né? Pode chegar algum momento a pessoa falar assim, eu não quero nem sair de casa, eu quero ficar na minha cama, devido a essa ansiedade demasiada? Talvez chegar a esse ponto, aí já está num processo de depressão, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, me parece que a Carol até falou que está na pauta, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, o que é a diferença de ansiedade e depressão. Isso. Nesse caso, quando a pessoa nem quer levantar da cama, aí já é um processo de depressão. A depressão, ela é caracterizada por uma tristeza profunda, né? A ansiedade é caracterizada por uma preocupação excessiva. E o medo também. O medo também. Agora, a tristeza aí já é caracterizada por uma depressão, a pessoa nem quer sair de casa. Uma coisa puxa a outra. A ansiedade pode puxar uma depressão e a depressão também ela puxa a ansiedade. A pessoa depressiva pode ter graus, um quadro de ansiedade, e a pessoa ansiosa pode ter vai gerar graus uma de depressão. Uma pessoa depressiva, ela precisa tanto agir diante da vida, responder às necessidades diárias que aí gera nela. E ela não está conseguindo por aquela falta de ânimo, de encorajamento, né? E aí ela fica muito quieta e ela fica ansiosa pelas coisas que ela deveria estar fazendo e não está conseguindo. E aí, neste momento, Daniel, eu pergunto, qual que é o tipo de tratamento para essa pessoa? Na verdade, existem vários tipos de abordagem, né? Desde as psicoterapias, até mesmo o uso de medicação e também as atividades rotineiras que nós podemos adaptar como para promover saúde, que é desde a atividade física, a questão da alimentação saudável, até as atividades artesanais também, mas de cunho manual, né? Vamos dizer assim. E eu gostaria também que, Herbert, você esclarecesse a diferença de crise de ansiedade e crise de pânico. Que às vezes são coisas muito semelhantes, que isso pode confundir as pessoas. A pessoa está em uma crise de ansiedade e fala, eu acho que eu estou com pânico. Qual que é a diferença? A síndrome do pânico, ela está caracterizada dentro do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele traz consigo o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, traz consigo as fobias, uma fobia específica, por exemplo, de algum objeto, ou de animal, ou de altura, por exemplo. Traz consigo a fobia social, o medo da pessoa se socializar, estar com pessoas. O transtorno pós-traumático, né? Isso tudo está dentro do transtorno de ansiedade. E a síndrome do pânico também, o TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, tudo está dentro do transtorno da ansiedade. Isso é bom você trazer para a gente entender que cada caso é tratado de uma forma diferente. Cada um é um, né? Cada um é um. Porque, tudo está dentro... A gente corre o risco, né? Desculpa te cortar. Nada. A gente corre o risco hoje em dia, as pessoas começam a ter um sintoma, vai lá na internet, eu tô com isso. Crise de ansiedade, aí começa... transtorno de ansiedade. Mas é o transtorno qual deles, né?
E aí, para cada um, tem um tratamento específico, tem uma medicação específica, sabe? Então, a ansiedade só em si, por exemplo, o transtorno, os nomes já dizem, né, já contam pra gente. Transtorno de ansiedade generalizado. É quando eu sinto ansiedade por tudo. Tudo me gera ansiedade. Me dá ansiedade. Generalizado. Oh, meu Deus. Sabe? E tá em alta. Esse transtorno Hoje em tá dia, na vida moderna, no estresse do dia a dia, em alta. né? A Organização Mundial de Saúde traz para nós dados que o Brasil é o país que tem maior número de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. O quê? Do mundo. Já superamos os Estados Unidos? Já superamos os Estados Unidos. Meu Deus do céu. Sabe? Então, são dados que precisam ser trazidos para a nossa realidade. Isso é muito sério, né? E trazido para as pessoas informações sobre isso. Com Né? certeza. Porque isso gera... A pessoa ansiosa ou com qualquer tipo de transtorno de ansiedade, ela sofre e faz as pessoas à sua volta sofrerem. Voltando à sua pergunta, qual a diferença de transtorno de ansiedade para síndrome do pânico? Isso. O pânico, ele é caracterizado por um medo excessivo. O pânico, geralmente, ele teve uma situação, passou por uma situação, que aquela situação, a pessoa ficou presa a ela, sabe? Ela não deu certo em alguma coisa. Ela foi dar uma palestra, por exemplo, e teve uma pequena falha naquela palestra, e aí ele criou uma resistência e um medo de fazer aquilo novamente. Novamente fazer uma palestra. Sabe? E aí esse medo vai sendo acentuado e ele começa a ter medo de tudo. Sim? Aí ele cria uma resistência à realidade. Então está havendo uma preocupação excessiva, um medo desproporcional à realidade, que gerou nele essa ansiedade, com todos os sintomas de ansiedade, e aí ele tem crises. Mas as crises estão muito relacionadas a esse momento específico. Se eu for me apresentar alguma coisa, sabe? Agora, já a ansiedade, a crise de ansiedade, a gente tem do nada, talvez. Do nada. Você não tem uma situação específica, você não programou nada, mas o excesso de preocupação mental, psíquica, emocional, psicológica, gera a crise. Aí eu não me dou conta, mas por que eu estou? Sabe, não está acontecendo nada, e a ansiedade veio e me deu essa crise, essa palpitação, esse tremor, essa sudorese. Mas por quê? Porque a mente, o psicológico já está funcionando excessivamente. E é uma válvula de escape. É o resultado já do acúmulo de pensamentos excessivos. Exatamente. E o cérebro está me contando, ei, não estou legal aqui dentro não, cuida de mim. Tem que estourar em algum lado, né? Está estourando de algum lado. E Ô, tá me avisando. Elbert, e hoje em dia, né, você falou que o Brasil está o primeiro lugar. As crianças também podem sofrer de ansiedade? Podem. A ansiedade, ela pode ser uma situação causada pelo meio, né? O meio pode provocar em mim o transtorno de ansiedade, ou eu já posso nascer com uma predisposição neurológica, química mesmo, a ter um transtorno de ansiedade, a ser uma pessoa excessivamente ansiosa. Isso pode ser geneticamente passado de pai para filho? Sim, trazido de gerações, né? E vai sendo tratado. Quando o caso é esse, bem biológico mesmo, né? Então imagina, se a criança já nasce com uma predisposição genética à ansiedade e o meio dela é conturbado, é perturbador, os pais são ansiosos, agitados, e uma cobrança, né? excessiva. Hoje a escola já cobra muito, a sociedade, esse imediatismo de tudo, né? E parece que a gente tem que conhecer de tudo um pouco. Temos que dar constantemente respostas para tudo. Não é? Né? E se a criança já veio com essa predisposição genética, o meio está reforçando esse transtorno nessa criança. Nossa. Ao passo que se ela tivesse convivido num meio saudável, tranquilo, e os pais percebessem e corrigissem isso muito cedo, não teria aparecido esse transtorno. Ela iria viver com isso sem nunca aparecer. Então, os pais têm que ter muito cuidado com relação ao comportamento dos filhos, ao temperamento dos filhos, que a ansiedade é E como que os pais apresentada. percebem essa ansiedade nos filhos? Como que eles podem perceber? Ótimo. Tem o comportamento da criança, ela está dizendo tudo o tempo todo, né? Porque não é um comportamento programado como o nosso. Sim. Né? Nós temos total possibilidade de programar o nosso Espontâneo. comportamento.
né? A criança é espontânea. Então, se ela é de uma personalidade agitada, ela já está contando, ei, eu sou ansioso por natureza, ok? Não acelera muito aqui dentro, não. Senão eu vou explodir de alguma forma. Já né? sou ansiosa. Já sou. Então, não acelera. O meu processo natural já é. Então, eu não posso receber muita coisa de fora, não. Então, pai, minha mãe, me ajuda aí. Vai, Sim. calma aí que eu sou ansioso. Sim. Ele não pode ser pouco demandado. Eu tenho que... Uma criança que já, por natureza, é mais agitadinha, eu tenho que dar demanda para ela. Se eu colocar ela muito quietinha, ela não dá conta. Aí vai gerar uma ansiedade também. Eu tenho que dar ocupações, né, Daniel? Sim. E é muito interessante na criança ansiosa que ela não consegue, às vezes, completar as próprias brincadeiras. Né? Ela começa a brincar com uma coisa aqui e, de repente, já está te chamando para brincar com outra coisa. E, de repente, da outra coisa já pula para outra. É que ela não tem uma sequência. Não consegue né? finalizar. É uma característica né? Natural. Da criança, principalmente a criança ansiosa. Ela vai ter o prejuízo, principalmente quando ela entrar na fase escolar, porque ela não vai conseguir ter atenção. Não vai focar tão bem, porque ela tem aquele ritmo. Ela já está preocupada na hora do recreio, é quando eu sair daqui, né? Então, a ansiedade já vai está pensando, eu vou chegar em casa, eu vou colocar minha bolsa, já vou para a rua, já vou brincar. Já está pensando em outras coisas e o agora, olha só, né? Esse aí é um processo natural de ansiedade. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Hoje, assim, é muito divulgado o TDAH. Isso mesmo. Né? O que tem que tomar aquele transtorno de atenção remédio, e que esqueci o nome do remedinho. A Ritalina. A Ritalina, isso né? mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para com não esse generalizar. nível de ansiedade natural da pessoa, é o ritmo, é o temperamento E é uma criança, da né? criança. A criança é vivaz, né? E ela não vai ter essa atenção concentrada, focada, não. Ela vai ter uma atenção flutuante, ela presta atenção em tudo. E ela se dá conta de tudo. Né? Chega na casa dos outros, já começa a mexer. É natural. Na decoração da casa, no enfeite. É natural. Isso aí não é um transtorno de ansiedade. Isso aí é uma ansiedade natural da criança e nossa, do ser humano. Sim. Né? E nós precisamos respeitar isso. Sim, e hoje em dia existe um grande rótulo, né? De tudo é um problema psíquico, tudo é um problema psíquico. E às vezes não, faz parte da nossa rotina, faz parte das nossas características. Então tem que saber sim mediar se é ansiedade patológica ou se é uma ansiedade comum, né? Porque a patológica, por exemplo, a criança vai, né, ela tem que explorar o mesmo lugar. A criança que vai ficar muito quieta, aí fala assim, opa, o que está acontecendo? Não é normal, Está quieto demais, né? Será, o que está acontecendo? Né? Então, a criança ansiosa, ela pode até começar a morder os próprios lábios. Então, gera outras características que o profissional, os pais podem ir percebendo e somando para gerar um diagnóstico. Né? Não é só porque a criança, vamos dizer assim, é espoleta, né, que ela vai ser uma criança ansiosa, não. Né? É esperável que ela passe por todas aquelas fases, de um pouco mais quieta para um pouco mais flutuante, né, na sua rotina. Então, existe sim essa diferenciação que nós devemos ter cuidado, não apenas os pais, como os profissionais. Os excessos, né? Tanto para mais quanto para menos. Uma criancinha muito quieta, peraí, nós temos que prestar atenção. Aí encaminha para um profissional que vai fazer testes e avaliações clínicas e vai ver, não, isso é traço de personalidade, é traço da criança mesmo. Ô, gente, eu tô aqui ansiosa para chamar um intervalo. Vamos! Tô ansiosa, mas eu vou me controlar. É uma ansiedade boa, é saudável. É uma ansiedade boa, né? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos conversando mais sobre a ansiedade. Até já. Espero vocês, sua participação. Manhã Viva de volta. E atenção, você que é evangelizador porta a porta. Estamos com uma promoção bem bacana para você, para te presentear. Você que é evangelizador porta a porta e vender com ação, conheça nossa casa, o evangelizador que mais vender Bíblias da Ave Maria, dos modelos de bolso, letra maior e média, vai ganhar uma viagem para Cachoeira Paulista com tudo pago e com acompanhante.
Olha que legal, hein, gente? Você que é evangelizador, se você vender mais Bíblias, você vai poder conhecer a nossa sede, a sede da Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, São Paulo. Olha que legal, hein, gente? Corre lá, aproveite então para vender as suas Bíblias, a espalhar a palavra de Deus, né? Quantas pessoas hoje estão precisando de receber a palavra de Deus? Então, gente, presta atenção, hein? É a Bíblia Ave Maria, modelos de bolso, a letra maior e média, que tem a logo da Canção Nova, viu? Que tem a login da Canção Nova ali. Então, você vai estar concorrendo a uma viagem para Cachoeira Paulista e levar um acompanhante. Você pode ter mais informações no nosso site, portaaporta.cançãonova.com. Bom, gente, e também hoje estamos falando aqui de ansiedade. Uma das formas para combater a ansiedade é pela música. Vamos acompanhar um PT que nossa produção preparou, conhecendo uma musicoterapeuta. Vamos saber como que é feito esse trabalho de musicoterapia. Vamos acompanhar. Sons diferentes que se transformam em melodia. Recursos sonoros que podem ajudar na recuperação de quem sofre de ansiedade. É o que explica a psicóloga e musicoterapeuta Simone Pressotti. A música, ela acompanha o homem desde o início da sua vida. Então, a gente pode dizer que nós somos permeados pelo som. A música, então, faz parte da nossa vida e até mesmo o batimento de um tambor num compasso, num andamento mais lento, pode nos ajudar a nos acalmar. Então, a música acalma. A audição pacífica, que é você ouvir a música, pode sim te acalmar. Fazer música, que é o que o musicoterapeuta faz, não é? O musicoterapeuta não trabalha com uma audição passiva. O paciente não vem ouvir música no consultório de musicoterapia. Ele vem fazer música. Então, eu acho que nas áreas motoras, nas áreas cognitivas, que implicam atenção, concentração, e na área da comunicação e da linguagem, sem dúvida, são os setores onde eu mais observo ganhos dos meus pacientes. Oi! Bate coração. Oi! Coração pode bater. Oi! Bate coração. Oi! Coração pode bater. A musicoterapia vai muito além. É um profissional cada vez mais qualificado. As bases teóricas da musicoterapia são todas estudadas a partir das neurociências. Então, não são coisas construídas em cima de situações empíricas. São coisas testadas e ratificadas pela academia. Esse estado de ansiedade, de angústia, né, que a gente vive no cotidiano, isso é uma coisa com a qual a gente deve lidar, né? Buscar maneiras de amenizá-la, inclusive a música, criando a sua identidade sonora, buscando essa música, associando a isso uma postura tranquila, uma respiração mais calma, né? Uma pausa para o conhece-te mesmo, né? Oi! Olha, gente, que legal, viu? Olha que trabalho muito bonito, parabéns aí, viu, a professora psicóloga, né? E a gente viu ali pessoas também da terceira idade. Então, a ansiedade não vai afetar só aquele que está ali no ritmo frenético da faculdade, do trabalho. Pode atingir também pessoas da terceira idade? Muito. Porque a ansiedade, principalmente na terceira idade, é o acúmulo de tudo que já foi vivido.
E quando ela pode, ela aposenta, por exemplo, ela tem o cérebro dela já está tão viciado, aquela rotina A trabalhar, tem ansiosa, que fazer. que ela levanta todo dia de manhã, ela não dá conta, o cérebro não entra em repouso, ele não descobriu, eu estou aposentado. Eu posso descansar, eu dormir mais um posso. pouquinho. Eu posso, exatamente. E a musicoterapia, que você vai falar muito melhor sobre isso, ela traz essa sensação de tranquilidade. Né? Nós vamos para lá que o Daniel vai mostrar para nós o trabalho que ele faz, né, com a terapia, gente. Olha quanta coisa legal aqui, né? Uma árvore, olha que bonitinha, gente. Como que chama mesmo essa árvore? No caso é um bonsai, essa bonsai, daí. isso. É um pezinho de jabuticaba, essa daí. E esse não aqui tá pode com dar nenhuma, jabuticaba? né? Eu não posso falar que se já deu e eu já comi, eu fui ansioso e comi, mas não deu ainda não, mas dá jabuticaba sim. Olha né? que bacana. Nós temos aqui lã, temos aqui pincel, caneta, lápis, giz de cera. Como que é feito esse trabalho, O que Daniel? acontece? Dessa vez eu trouxe um leque bem amplo de possibilidades, tá? Desde a jardinagem, O que acontece? Nós temos que respeitar o gosto das pessoas. Né? Eu não vou colocar uma pessoa que buscou ajuda, buscou tratamento, uma atividade que ela não gosta. Né? É o primeiro ponto, porque senão ela vai sair correndo do consultório. Né? Convenhamos, eu não gostaria. Ela fica mais ansiosa. É mais ansiosa, né? Então nós temos, por exemplo, a questão da jardinagem, tem a leitura, aqui eu estou simbolizando a atividade física, tá? bem. A questão da música, ali no caso do ouvir, né? Mas no caso da musicoterapia, você trabalha o indivíduo, ele está ativo naquela atividade. Ele faz a música, ele né? faz Como a ela música. falou. Então, por exemplo, se ele está muito ansioso e aquilo está refletindo na atividade dele, ele não vai ter sincronia para bater palma, por exemplo, no VT, né? Para bater o pé, queria bater vai ficar primeiro. assim, esperando, vai, é minha vez, é minha vez. Então, quem está acompanhando essa pessoa vai perceber esses sinais, né? É uma forma que a gente tem de saber se o quadro está evoluindo positivamente ou não. Temos pinturas, no caso aqui é o tear de pregos, tricô, talagarça. Temos as atividades mais artesanais, como, por exemplo, esse daqui é um globo feito, uma bola, né? Você usa uma bola e depois passa o barbante com cola, fura e ele vira uma possível luminária. Tá? Olha que legal. Então, depende do gosto da pessoa. O principal, o que a pessoa gosta. E isso o profissional ele tem que buscar saber. E você ensina as pessoas também? Olha, muitas atividades nós temos que tricô. saber. Por exemplo, esse daqui, o tear de pregos, eu posso falar que é o que mais dá lá no hospital, por exemplo, onde que eu trabalho, tá? Porque o pessoal vê assim, nossa, é muito bacana, eu nunca vi, né? Porque nós que estamos na capital, é muito difícil você ver alguém fazendo isso daqui. O tricô, às vezes, você vê alguém dentro do ônibus, por aí vai. Mas o tear, não. Então, isso gera uma curiosidade. E o que acontece? Imagina só, se você está com uma atividade como essa, e aí você tem que passar a lã entre esses pregos. Você tá ansioso, está com pressa. Está com pressa? Você pula pregos, você embola a linha. Quando chega no finalzinho, quando você vai voltar para fazer o retorno, você deixa soltar. Aí solta tudo. Isso gera uma frustração até. Então, saber mediar também a atividade é muito importante. Porque se eu prescrever uma atividade que não é adequada para a pessoa, às vezes é uma pessoa que ela não pode, ela frustra muito fácil, eu não posso dar uma atividade como essa, de início. Porque senão eu posso potencializar aquele sentimento que ela vai ter. E como que você percebe isso em cada pessoa que chega até você? Tá, o que acontece? A terapia ocupacional, nós fazemos o que chamamos de análise da atividade. Que é o que nós sentamos com a pessoa inicialmente, fazemos todo um levantamento, um histórico ocupacional dessa pessoa, da rotina dela, e a partir daí nós esmiuçamos as atividades que ela faz. E pedimos para ela fazer as atividades, ou acompanhamos até na casa, onde seja, para ver como que é o desempenho dessa pessoa na atividade. Então, são coisas sutis ou grotescas que nós conseguimos observar. E isso é um mediador, para saber se a pessoa está evoluindo positivamente ou não. Claro que nós da terapia ocupacional, assim como os demais profissionais da área, nós reforçamos
um tratamento que seja eficaz, ele deve ser multidisciplinar e interdisciplinar, né? Porque a ansiedade, se você tem uma abordagem medicamentosa, mas uma abordagem psicoterápica e ainda a abordagem dos demais profissionais da área da saúde, você tem um ganho muito maior para esse indivíduo e promove saúde. E você já observou se homens e mulheres têm a diferença? Quem é mais ansioso? Olha, existe um dado que as mulheres são mais afetadas. Porém, né, Oh, vamos meu usar Deus. um pouquinho assim, Devido vamos também aos hormônios, ousar um pouco, tem a questão dos hormônios, né, o período menstrual e tudo, mas também tem aquele dado, o homem, ele é mais difícil ele procurar um profissional de saúde do que uma mulher. Né? A mulher já é mais dócil. consciente, mais dócil, ela já tem mais essa facilidade. O homem não. O homem, quando vai, geralmente, Já a coisa tá tá séria, né? Lá em cima, né? Então, No pico. existe esse dado sim, que a mulher, ela é mais afetada. Agora, a proporção dos casos notificados e não notificados, aí já é uma outra discussão, né? Ô, gente, eu vou ler aqui umas participações. Graças a Deus está chegando aqui bastante participações. Também dúvidas, né? Pessoas que querem tirar suas dúvidas. Vou aproveitar que nós temos aqui 2 profissionais, né, gente? Então, eu quero ler aqui, vou começar a ler aqui, olha. A Amanda Evangelista, ela diz, bom dia, por favor, responda a minha pergunta. Sofro de TAG, né? TAG, né? Há 5 meses, já tentei 3 medicamentos, terapia, etc. O que fazer quando até do remédio se tem medo por causa dos efeitos colaterais? Me ajudem. Já parei de trabalhar, estudar e estou paralisada. Como me tratar? E aí, quem vai responder? Acredito que nós dois podemos contribuir com isso, né? O transtorno de ansiedade generalizado, que é a TAG, no caso dela, já afetou vários campos da vida dela, principalmente os estudos e trabalho, né? Ela relatou aí. Então, o que acontece? Deve ter uma abordagem multidisciplinar, tá? Por quê? Porque aí você tem várias pessoas interagem, vários profissionais interagindo com as suas linhas de especialização, e isso faz com que seja mais eficaz a possibilidade dela sair desse quadro, tá? As atividades em si, ela tem que ter alguém para poder mediar, tá? O terapeuta ocupacional, aí ele pode facilitar nesse processo de resgate dessas atividades que ela perdeu, tá? E aí vai ser adaptando as atividades. Ela está ansiosa, então nós fazemos treinos, como se fosse a famosa terapia comportamental, só que focada na atividade. Ela está passando, por exemplo, vamos pegar algo bem simples, o escovar dentes, né? Então, primeiro você passa o creme dental para depois levar à boca. Existem casos de ansiedade, isso eu presenciei no hospital, é o seguinte, a pessoa já foi com a escova. Aí eu olhei e falei assim, uai, mas não vai passar o creme dental, não? Esqueci. Aí você fala, poxa, a pessoa, como está o nível, está muito latente, a ponto de coisas básicas que são automáticas para a gente hoje em dia, né? Ela esquece. Então, nós vamos dando feedbacks para a pessoa durante a execução da atividade. E isso auxilia ela a resgatar alguns campos. Nesse caso, ela já está sendo medicada, né? Isso, ela falou já tomou sobre... 3 medicamentos, mas ela está até com medo dos efeitos colaterais. Sim. Então, ela já procurou um médico e ela já foi medicada. Isso é super interessante. Agora, eu acho interessante ela buscar uma terapia no sentido de... A gente trabalha muito na terapia, Rose, nesses casos, a terapia psicoeducacional. Ela aprender a lidar com esses sintomas. São sintomas que ela vai ter que lidar com eles... Por algum tempo que não vai ser para sempre, né? Talvez para sempre. Talvez para sempre. Ai. Mas são sintomas que eles são diminuídos. Quando eu sei lidar com eles, eles não me apresentam de forma pavorosa, sabe? Eles não vão me... Nossa, me tira... Não, a gente trabalha muito com isso. A pessoa começa a ter uma crise de ansiedade, ela sabendo, ok, crise de ansiedade, TAG, ok, minha amiga, companheira, estamos juntos,
já tô te entendendo. É isso. Fazer uma amizade com ela. Total, porque ela sou eu. Sabe? A TAG, a partir de então, Sou eu. Né? Então, eu tenho que saber lidar comigo. Aí começa o menor sintoma do transtorno de ansiedade generalizado. Eu comecei a ter... a TAG traz muito um sufocamento, sabe? Parece que está apertando o peito, um sufocamento. Acelera o coração, Acelera o coração, aí eu já sei. Ok, não. Se eu estiver dirigindo, por exemplo, eu já sei lidar com isso, ok. Eu vou parar o carro, eu vou passar por um processo de respiração, eu vou pegar o telefone, eu vou ligar para alguém da minha confiança, para o meu médico, meu terapeuta naquele momento, para alguém da família. Para me ajudar, São né? processos de conhecimento do TAG. É você fazer as pazes e fazer uma parceria super bacana com a TAG, você vai aprender a lidar com ela. Só isso já diminui os sintomas em mais de 50%. Nossa, tá Sabe? vendo? Então procura uma terapia. E ela né, vai crescendo também a profissionais. autoconfiança Total, dela saber é lidar algo que com eu isso. controlo. Não é a TAG que me controla. Eu controlo o TAG. Tem que ter na cabeça, eu sou maior que você. Eu sou maior que você. Você é só um pedacinho de mim. Coisa mínima de mim. Mas o mim Olha é que maior bacana. que você. Olha, a gente espera ter te ajudado também, viu, Amanda? Qualquer dúvida, a gente pode também passar. Depois você tem o contato deles, dos profissionais, a gente pode estar encaminhando para você tirar mais dúvidas, viu? A Priscila Ferreira, ela diz: bom dia, estou com depressão e síndrome do pânico após a morte de minha mãe há 6 meses. Foi tudo muito rápido. Minha mãe dormiu e não acordou. Até ela falou assim: o doutor Elbert, estou conhecendo ele, acho que é meu conterrâneo de Carmo do Paranaíba. Olha, que legal. Estou em tratamento com psicólogo e psiquiatra. Obrigada e abraços a todos. E a Júnia Marina diz: já tive síndrome do pânico, mas hoje estou curada. Posso dizer que foi muita luta para vencer, mas eu consegui. Temos aqui mais uma participação. Olá, bom dia. Esse programa para mim, sou muito ansiosa. Com a graça de Deus, encontrei uma psicóloga querida que indicou um grupo que me ajuda a ter controle e me encontrei muito no artesanato. Olha que bacana. E no esporte. Parabéns. Parabéns, Rose, a todos. É a Vânia, um beijo, viu, Vânia? A Vânia Rezende também, que é artesã, que vem aqui no Manhã Viva. A Jaque diz: bom dia, Canção Nova, tenho 25 anos e sou muito ansiosa. Sofro antes do tempo. Aí ela diz: tem que procurar um médico? Por exemplo, quinta-feira estou indo para a Canção Nova. Nem dormindo direito eu estou. Ansiedade a 1000. Beijo a todos. Tem que procurar um médico, não é, nesse caso? Vai para a Canção Nova primeiro, né? Canção Nova em si já é uma terapia. É mesmo. Né? Fazer uma viagem. É uma ansiedade gostosa. Sabe, se é uma situação específica que está trazendo esses sintomas, fantástico, ela tem que viver. A ansiedade me dá a possibilidade de criar expectativas. E aí eu chego lá e eu exploro muito mais pela ansiedade vivida antes. Aí ela me traz: nossa, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero conhecer tal pessoa, eu quero... Me leva, tem que comprar aquele livro. Sim, tem que comprar aquele livro. E hoje é muito usado também no tratamento de ansiedade e depressão a oração e a meditação. São duas ferramentas e técnicas cientificamente comprovadas que ajudam muito no processo de ansiedade e depressão. Então, Canção Nova vai orar mesmo. É um processo que a ansiedade vai ser diminuída e aí... Coloca uma música gregoriana, né? Que Sim. quem gosta de ouvir uma música para tranquilizar, acalmar, né? A espiritualidade, ela é uma atividade do ser humano que é fundamental, né? Uma pessoa que não acredita em algo, que não tem perspectivas, né? Ela dificilmente faz planos que sejam gloriosos e ela é o contraste da vida, né? A nossa vida, nós precisamos ter em alguns momentos ansiedade, né? Nós precisamos ter um momento, estou um pouco triste, mas é por causa de uma situação em especial. Então é justificado, são os contrastes da vida. É verdade. Né? Olha, quero agradecer, viu, Daniel, aqui por mostrar aqui um pouco do seu trabalho, também a importância da terapia ocupacional neste processo, né? Sim, de cura, de ajudar a pessoa a viver bem com essa ansiedade a mais, né? Que a gente fala, esse transtorno de ansiedade. sem dúvida.
A busca por contribuir na qualidade de vida, o desempenho e a satisfação das pessoas é o nosso objetivo, né, na terapia ocupacional. Eu agradeço pelo convite aqui, tá, Rose? Imagina, sempre bem-vindo, gente. E olha, a alimentação também é algo importante nessa luta, né, para controlar a ansiedade. Nós vamos aprender no próximo bloco a fazer leite de amêndoa lá com a nutricionista Juliana já. Espero você, viu? Manhã Viva de volta, estamos falando de ansiedade, mas também, gente, temos que cuidar da nossa alimentação e também de tomar água, viu? A água também faz parte desse processo e como a água é saudável, né? Faz tanto bem para nós. Quero falar para você da água Canção Nova. Você aí que é dono de hotel, pousada, seja um distribuidor da água Canção Nova e nos ajude. Você colaborando, comprando a água Canção Nova, você está nos ajudando no projeto Dai-me Almas. Você aí também que é do Vale do Paraíba, também até trabalha em hospital, é administrador de algum hospital, também adquira. É uma água muito saudável, viu? Com pH elevado, muito bom. Então, entre em contato com o contato@aguacançãonova.com, contato@aguacançãonova.com ou ligue no telefone DDD 12 3186 2100. Chegou o momento aqui então, gente, que nós estamos na nossa cozinha com a Juliana. Bem-vinda, Juliana, aqui no Manhã Viva. Mais uma vez, é sempre uma alegria tê-la aqui. E, Juliana, como que a alimentação também pode contribuir nesse controle da ansiedade? Então, a alimentação é sempre muito importante, super muito bem-vinda, porque ela ajuda a equilibrar o organismo de forma geral, né? Hoje eu trouxe alguns alimentos que eles são ricos em um aminoácido que é chamado triptofano. Só para poder explicar, porque é um nome difícil, né? Triptofano, né? O que é isso? Então, vamos pensar numa proteína, né? Que é responsável pela formação de estruturas, pelo reparo do nosso corpo e tudo. Vamos imaginar que essa proteína, vamos imaginar ela como um colar de pérolas, tá? Cada pérola desse colar, ele representa um aminoácido. E hoje nós vamos falar de um aminoácido específico, que é o triptofano. E cada aminoácido desse tem um papel dentro do nosso corpo. E o triptofano tem um papel muito importante, que é se transformar em serotonina no nosso corpo. E a serotonina é um neurotransmissor que auxilia no processo de bem-estar, de prazer, de tranquilidade, de relaxamento. Então, vão utilizar esses alimentos para que o nosso corpo consiga, né, evitar esses quadros de ansiedade muito grande, chegar nesse ponto e evitar e tentar amenizar no momento que a ansiedade já estiver instalada aí, né? Então, eu trouxe aqui alguns alimentos que são ricos nesse triptofano, feijão preto, os feijões de forma geral, mas o preto tem uma quantidade maior. Principalmente na região do Rio de Janeiro, né? Muito consumido, muito feijão né? preto, muito consumido. Então, eu trouxe o espinafre também, que ele é fonte de triptofano, bem menos do que o feijão. Mas eu falo, olha, a alimentação ela não pode ter triptofano uma vez ao dia. A alimentação tem que ter triptofano distribuído ao longo do dia. Em todas as alimentações, se for possível, né? Sim, nem todas, às vezes, vai mas eu trouxe alguns exemplos aqui que dá para a gente poder colocar ele o dia todo, na verdade, né? Não só ele, com fibras, nutrientes. Pensar que o nosso corpo é um corpo vivo e que precisa de nutrientes. Nós precisamos nutrir esse corpo. Nós precisamos fazer com que esse corpo receba a quantidade de nutrientes adequada para que ele responda também, para que ele entre em equilíbrio, para que ele responda positivamente com saúde. Então, nós temos aqui as oleaginosas, a avelã, é super rica em triptofano, amendoim, para quem não tem o hábito da avelã ou não gosta do amendoim. Um amendoim torradinho, hein? Né? É uma excelente opção. Um pouquinho de sal, né? Não pode exagerar no sal. Sal, o mínimo possível. Nozes, né? Eu trouxe aqui 2 tipos. A castanha do Pará, a castanha de caju. O ovo é uma excelente opção. Hoje eu vou ensinar
o que a gente chama de leite de amêndoa, mas na verdade não é um leite, né? Uma bebida vegetal à base de castanha. A gente chama de leite porque parece, né? Parece muito. Isso. E a gente pode acompanhar essa refeição, por exemplo, que eu vou propor hoje, vou ensinar, com um ovinho mexido, por exemplo, para um café da manhã. Nós temos triptofano no ovo, triptofano no leite. Nossa, então vai estar com triptofano complementa. bem alto, hein? Isso. O coco também é uma excelente opção, as tâmaras também. Eu trouxe essa bandejinha aqui de vegetais representando a variedade de cores e nutrientes que nós precisamos, porque não é simplesmente consumir este aminoácido, mas esse aminoácido, para se transformar em serotonina, ele precisa de outros nutrientes. Ele precisa de vitamina do complexo B, B6, B12, ele precisa de magnésio, que está presente. Ele não é sozinho, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de ajudantes aí para poder fazer que... Transformar em serotonina. Isso, a serotonina, né, é um neurotransmissor aí de muito bem-estar e muito prazer que vai ajudar. Quando a pessoa é na ansiosa, ela tranquilidade. precisa muito da serotonina, Ela né? gasta muito triptofano porque ela fica ansiosa, então os níveis de triptofano caem, ela não faz a reposição adequada e aí eu tenho baixa produção de serotonina também. Então eu vou ficando, né, eu vou tendo um rebote aí desse processo da baixa de triptofano Então e é serotonina. uma indicação também, quem está em casa, está nos acompanhando e é uma pessoa ansiosa, pode procurar a ajuda de um profissional, né, Juliana? Um nutricionista e falar, você pode fazer uma dieta para mim mais à base de triptofano para eu poder estar me ajudando neste combate à ansiedade, né, Juliana? E até porque a ansiedade, ela não vem sozinha, né? Ela sempre tem as companhias, como o Herbert sempre traz as amiguinhas, as companheiras dela. Então, e muitas pessoas descontam essa ansiedade na comida, né? E aí gera um excesso de peso, e esse excesso de peso, ele também tem consequências. Quando vem a ansiedade, já come, abre a geladeira, o que está na frente, exatamente, já come, né? Então, cuidar da alimentação, não só para poder fornecer todos os nutrientes que o corpo precisa, entender o processo. Se eu estou mais ansioso, se eu estou deprimido, eu tenho maior gasto de alguns nutrientes e eu preciso repor isso na mesma proporção ou maior do que aquilo que eu estou consumindo. Eu estou vendo algo aqui, ó, que toda mulher gosta, que é chocolate. Chocolate. Principalmente quando a gente está naquela fase da TPM. Pois é, então. O chocolate é excelente, claro, com teor mais amargo, né? Um teor maior de cacau. Então, ele tem substâncias muito importantes, muito interessantes. E é interessante... porque o sabor amargo do chocolate faz com que haja uma redução na vontade pelo doce. Olha que bacana. Então, quando você consome um chocolate com muito açúcar, você tem vontade de comer mais e mais e mais. Quanto mais doce, mais vontade. Mais vontade de comer mais doce. Vontade. E isso faz... Existem alguns alimentos também que são extremamente, vamos dizer assim, excitantes, que te deixam mais ansiosos, mais nervosos, mais irritados, né? E o açúcar é um deles. O açúcar deixa a pessoa mais ansiosa. As farinhas brancas. Então, olha, o nosso corpo, ele precisa do carboidrato, mas o carboidrato bom. Não o açúcar, que é um carboidrato que causa doenças, né? Então, menor quantidade de açúcar no chocolate, maior quantidade de cacau. E nós temos um alimento aí bem interessante também para a ansiedade. Quem também trata de ansiedade ou tem um transtorno, também deve rever a sua alimentação e falar, poxa, eu acho que eu tenho que tirar então o açúcar. Isso. Tirar um pouco o açúcar, tirar a farinha branca, que vai melhorar. Né? Exatamente. Nós podemos, além de não só tirar ou reduzir o máximo que for possível, né? Porque muitas pessoas não conseguem retirar completo. De uma vez, né? E às vezes a retirada causa muito mais ansiedade do que a redução. E incluir mais alimentos que vão auxiliar nesse processo. Então, aqui, esses vegetais têm triptofano? Os vegetais, eles têm menos triptofano. Por exemplo, o espinafre, ele tem uma quantidade razoável. O triptofano, ele está mais presente nas carnes, ele está muito presente nas leguminosas, como feijão, por exemplo, as castanhas, de forma geral, todas elas são ricas em grão de triptofano. bico também, né? O feijão preto tem mais triptofano do que o grão de bico. Né? Então, assim, o coco tem muito triptofano, mas aqui contém vitamina B6, contém ácido fólico, contém magnésio, contém vitaminas que vão auxiliar no trabalho desse triptofano.
vamos dizer assim, para que esse triptofano faça o papel dele bem feito, ele precisa de ajudantes. E essas vitaminas, essas fibras, esses minerais, eles vão ajudar para que esse triptofano faça o que ele precisa. Eu tô vendo fazer. algo que eu gosto também, uma fruta ali, que é a banana. Pois é, então, banana tem triptofano. As frutas, no geral, têm uma quantidade pequenininha de triptofano, mas tem. Então, se a gente distribui isso ao longo do dia, nós temos aí várias vezes ofertando triptofano para o nosso corpo. Né? Então, a banana não tem só triptofano, ela também tem vitamina B6. Então, o contexto, o conjunto, né? Ela tem potássio, é ótimo. Eu trouxe também 2 tipos de chás que a gente pode utilizar também nesse processo, tá? Para causar um maior relaxamento. A pessoa, quando ela às vezes está já está num processo de ansiedade, nós já temos um processo de ansiedade instalado, é interessante, às vezes, colocar um chá para poder deixar ela entrar num estado de mais relaxamento para ajudar no controle da ansiedade. Então, eu trouxe a camomila e as folhas do maracujá. Né? Que é chamada passiflora, não é? Passiflora, exatamente. Conheço. Porque nós temos o hábito de achar que é a polpa do maracujá, que é o maracujá que faz essa calmaria, esse relaxamento. A folha tem um poder muito maior, então também é uma alternativa, porque essa ansiedade, ela sai comprometendo uma série de funções do nosso corpo, inclusive às vezes o sono. É verdade. Né? E esses chazinhos aí vão ajudar no relaxamento e ajudar numa tranquilidade. Pode ir tomando mais no final da tarde, né? Para a noite chegar, já tá bem relaxado. Quentinho, morninho antes de dormir. Gostoso, né? Eu gosto de tomar traz um chazinho. conforto muito bom, né? Um relaxamento muito bom. Então vamos aprender a fazer o leite de amêndoa? Então, nós vamos fazer um leite de amêndoa e eu trouxe algumas opções que a gente pode fazer depois para o longo do dia. E nós vamos aproveitar esse leite de amêndoa e fazer um shake de banana com maracujá. A amêndoa, a amêndoa, ela precisa ser deixada de molho, tá? Que eu já fiz esse processo, porque a gente não tem, né, tanto tempo. Ela precisa ser deixada de molho. Nós compramos ela assim, a amêndoa crua. Então nós casquinha. Isso, com a casquinha. Então nós deixamos ela de molho de 8 a 24 horas, trocando essa água algumas vezes. Depois eu coloco uma água morninha, logo na hora que eu for bater ela, eu coloco uma água morninha e ela vai sair facilmente a casquinha. Olha, que legal! Tá vendo? Eu trouxe só 2 com Nem casquinha. vai ter muito trabalho, né? Não, é super fácil. Para quem quer um leite mais clarinho, para poder imitar o leite, né, animal. Então nós vamos colocar, para fazer o leite, né, a bebida vegetal à base de castanha, que a gente chama de leite de amêndoa, nós vamos colocar as amêndoas, tá? E vamos colocar para 1 xícara, aqui eu utilizei 1 xícara de chá de amêndoa para 3 xícaras ou 2,5 xícaras de água filtrada. Então, vou bater um barulhinho. Joga pra lá, joga pra cá. Olha, é bem Já rapidinho, ficou já tá gente. branco. Realmente vira um leite, né? Então, eu vou colocar aqui, olha. Aqui nós temos um bowl, né? Uma vasilha, uma peneira. E eu tenho um voal para eu poder coar esse leite. E ele fica... O voal, ele é mais... Esse aí tá até dobrado, tá em dose dupla aí. Eu dobrei ele porque o meu é bem grande. Então, Você faz sempre esse leite? Sempre. Faz todos os dias? Quase todos os dias. O leite de amêndoa a gente pode fazer com outras castanhas também. A amêndoa, ela é muito rica em triptofano, por isso eu escolhi ela para poder fazer. E depois é só coar. Olha bem, nós temos um... Né, aqui eu Sempre bati rapidinho. Isso, aqui eu bati rapidinho. A gente pode bater mais, bem mais, tá? Para poder extrair todos os benefícios. Pode bater mais. Isso, bater para ficar bem batidinho. Depois eu vou escorrer e eu já tenho o meu leitinho aqui, ó, prontinho. Olha, gente, que legal. legal. Vou escorrer bastante e eu tenho aqui o meu leite de castanha. Nós vamos utilizar aquele ali que eu já trouxe ele pronto. Aqui na garrafinha. Isso. Eu vou só
fazer uma limpa nesse Eu achei liquidificador. muito bacana essa facilidade Não de é? sair a casca. Porque a Exatamente. casca ela é tão agarradinha, né, Não na é? semente. É, que a a água gente- morninha vai ajudar muito nesse processo. Então, nós vamos fazer aqui, utilizando esse leite, uma das opções da utilização desse leite é fazer aqui 1 xícara de leite. Eu vou Aí tem utilizar aqui tem 2 xícaras, tá? Eu estou utilizando Vai 1 metade para xícara. poder utilizar 1 xícara. Uhum. 1 xícara da bebida à base de amêndoa. amêndoa. Eu coloquei aqui a polpa Do de um maracujá, essa polpa do maracujá natural, que eu extraí e bati com o mínimo de água possível. É melhor que seja realmente a fruta, A né, fruta, Juliana? sempre, tá? A banana, né? Alguns corantes e conservantes Uma também. banana, né, cortada, É, né? uma banana prata cortada, pode ser congelada, madurinha para poder ficar docinho, porque o maracujá é azedo, a banana é que vai fazer... A banana, uma dúvida, né? A banana prata, ela é menos doce que a caturra, né? Ela é um pouco menos E ela doce. tem menos açúcar? É isso Tem ou um não? pouco menos de açúcar. Depende do estágio de maturação dela. Uhum. Quanto mais madura, mais açúcar eu tenho, menos fibra. E Quanto quem tem mais... problema de açúcar, é aconselhável comer a prata. Sim, mas aí tem que comer ela num estágio menos madura, Entendi. mais de vez, tá? Vou colocar aqui 1 colher de sopa de aveia, que também é rica em triptofano. E para a gente poder melhorar a questão da fibra, eu tô colocando 1 colher de semente de chia. Tá? A chia também tem triptofano? A chia tem, quase não tem triptofano, tá? Ela veio aqui para complementar mesmo e com... Umas fibras, né? Isso, para colocar fibras. Então, nós temos aqui Um shake. um shake. Tem uma taça. Onde? Tem uma taça. Vou pegar aqui um copinho. Eu vou colocar aqui, ó, uns copinhos para todo mundo experimentar um pouquinho, Tá. tá? Do nosso shake aí. Nossa, Esse aqui gente, ficou fica grossinho. Um shake mesmo, hein? Ficou grossinho o shake. Isso pode ser um grossinho. lanche da tarde? Pode ser um lanche da tarde e pode, igual eu falei, consumir com um ovinho mexido. Aqui a gente pode bater um pouquinho mais para ele poder ficar bem fininho. Quero chamar aqui meus convidados, Aqui vai ter uns pedacinhos, mas o Elbert e o Daniel, para experimentar. Então, aqui, O ó. momento do programa rico- é muito bom. Rico Então. de triptofano. Olha, Vamos tá combater a vendo? Para poder diminuir a ansiedade. ansiedade. estava comentando, Vamos eu ficar estou precisando É? Tá? de triptofano de eu acho que eu estou usando pouco triptofano. Então Pra vamos gente ficar melhorar mais essa ingestão calminha. de triptofano. Tem uns pedacinhos que tem em casa, pode bater mais para poder ficar, né? Que se a banana não tiver tão madurinha, pode utilizar um pouquinho de xilitol para poder dar aumentar um E pouquinho o esse doce. azedinho do maracujá Sim. também. Nossa, Saboroso demais. Ah, que bom. Que bom. Muito Na hora que gostoso, ela viu, gente? começou a E bater, saudável, eu já né? fiquei assim, Oh, meu Deus. preparando. Isso é ótimo, né? E eu trouxe aqui também algumas opções para poder utilizar outras fontes de triptofano. Por exemplo, aqui quando a gente coou o leite, ele sobrou um resíduo. Aham. E esse resíduo a gente não pode descartar, porque ele é riquíssimo, Aham. tanto em fibras, né? A gordura que não foi para o leite, ela ficou ali, todas as vitaminas. Então, nós podemos fazer, eu fiz um docinho, né, que depois nós vamos degustar esse docinho também com esse resíduo e ele não tem açúcar nenhum, ele é adoçado com tâmara, que também é rico em triptofano e foi passado no coco, que também é rico em triptofano. Então nós temos uma sobremesa saudável, né, equilibrada e que não... Eles podem provar? podem. E totalmente diet, é? Aí, Não, prova. assim, diet não, Pode porque a provar. amêndoa não, ok. a A tâmara, a tâmara é docinha, então a Uhum. gente não pode falar que ele é diet. Ah, Ele só não tem açúcar de adição. É açúcar, Mas é o açúcar da fruta. é o açúcar da fruta, mas ele é muito mais natural e muito Uau. mais. E eu também, nos momentos de ansiedade, onde as pessoas têm hábito de comer e sair beliscando e comendo tudo, eu fiz uns palitinhos, né, de vegetais. Parece aperitivo, Então, né? vale a pena experimentar, porque aqui é um molho pesto, que também foi feito com manjericão, que é Olha, ótimo. gente, que legal. Azeite Essa de vontade, oliva. gente. E tem aí também... Um molho pesto, ó. Isso. E aí é comer e molhar mesmo. É crocante,
Porque nós precisamos, na verdade, do mastigar mesmo. O ato de mastigar, ele acalma, né? Ele relaxa. E por isso as pessoas procuram tanto. E a baixa de triptofano no nosso organismo, ele faz com que o nosso cérebro, a serotonina cai, e ele faz com que o nosso cérebro peça mais carboidratos. Então, porque o carboidrato facilita a passagem dessa serotonina, né? A passagem do triptofano pela barreira hematoencefálica. Então, nós temos aí uma série de benefícios quando a gente distribui isso ao longo do dia. Então, ajuda na passagem da minha serotonina. Do triptofano. O triptofano ajuda a passagem. O triptofano é facilitado, a passagem dele é facilitada pela barreira hematoencefálica. E aí você tem maior produção de serotonina. Isso. Fantástico. Então, você acalma o seu cérebro mecanicamente. Fiquem à vontade. Pode molhar lá. Fazer um desse aqui para eles levarem no consultório, vocês fazem isso aí? Sim. Escadinha. Eu vou deixar lá na recepção para a pessoa já chegar e já ir comendo e já chega no atendimento mais relaxado. Nutre, né? O organismo, você tem uma série de vitaminas e minerais, benefícios, né? Em termos de caloria, é muito pouca caloria, a quantidade de nutrientes fantástica, melhora o intestino é fundamental para que a gente... Na produção de serotonina. É o nosso segundo cérebro, né, Juliana? Hoje existe uma produção de serotonina, já foi descoberto, né, que existe uma produção de serotonina muito importante pelo intestino. Então, cuidar do intestino é fundamental para que a gente possa melhorar essa... Gente, eu vou provar que o docinho tá... Que fantástico. Estava esperando alguém... Pois é, então, fiquem à vontade. Uma iniciativa, gente, eu vou provar esse docinho, tá? Que ele é açúcar, assim, 100% natural da fruta. Muito bom, hein? Nossa. Bom. Gente, que delícia! Que bom. E natural, viu? Saboroso e saudável. Sim. E E olha, pode você comer com a aproveita consciência. 100% da sua amêndoa, porque esse docinho foi feito com resíduo que sobrou do leite. É claro que tem outros ingredientes, com a tâmara e o coco, e tem um são pouquinho de produtos castanha. necessários para a produção da química dos hormônios, neurotransmissores necessários para a vida, para o bem-estar. O alimento ajuda, já é um grande medicamento para o nosso tratamento. Por isso a valorização hoje tão grande do que o Daniel falou, da terapia multidisciplinar, né? É um trabalho conjunto, né? Não adianta você trabalhar sozinho. Ô, gente, enquanto nós estamos degustando aqui essas delícias, nós vamos para um intervalo, viu? E já já nós voltamos conversando mais sobre ansiedade e como combatê-la. Até já! Que alegria De volta, é sempre alegria, né, gente? Vamos cultivar a alegria. Ouve aí, ó, Banda Domino chegando até a sua casa, né? A música faz bem também para quem tem ansiedade, sofre aí de algum transtorno de ansiedade. Nós estamos em festa porque nesse mês a revista Canção Nova Kids está fazendo 7 anos. 7 anos que as crianças podem ter acesso a uma revista de evangelização e é própria para a criança. Tem como pintar, tem como colorir, ouvir histórias da palavra de Deus, que é o mais importante, serem evangelizadas. Então você aí em casa, hein, que tem uma criança, tem filho, tem neto, tem afilhado e quer presentear, faça aí uma assinatura para sua criança. Entre lá no site clube.cançãonova.com e faça o cadastro dela. Assim ela vai estar recebendo todos os meses a revista Canção Nova Kids. Também quero convidar você a participar do acampamento de cura e libertação dos dias 12 a 14 com o tema Meu Deus, meu libertador, em vós espero. Com presenças de muita gente boa, viu, gente? Padre Wagner Bahia, Irmã Marionice, Danilo Gesualdo, Ironice Pudaro, Roberto Tanus e a presença internacional do exorcista Padre Duarte Lara, diretamente lá de Portugal. Então prepara-se e venha para este evento, viu, gente? Mais informações, eventos.cançãonova.com. Depois de experimentar essas delícias na cozinha, gente, aí eu vou ter que voltar aqui para os meus convidados para a gente conversar. Mas eu quero ler ainda mais participações que, graças a Deus, tá chegando aqui, viu? Bastante participações, que é um assunto pertinente, né? Atual, e todo mundo, muita gente está sofrendo deste mal. E vamos lá, então.
A Iraceli Souza diz, sou muito ansiosa, preciso de ajuda e todos os dias eu rezo e peço a Deus a minha cura. Isso mesmo. Como nós falamos, a espiritualidade ajuda muito também neste processo, né? A James Arias diz, tenho muita ansiedade, nunca sei o que fazer. Acabo comendo muito e estou obeso e com problemas de pressão e depressão. Então, você viu aqui já na nossa culinária, né? Várias formas de você fazer uma alimentação saudável, né? Para combater a ansiedade. Procure a ajuda de um profissional, né? De um nutricionista, que pode te ajudar neste processo. Não viva sozinho, não. Como nós falamos aqui, é um tratamento multidisciplinar, né? Com vários profissionais para estar ajudando você. A Vânia Miller diz, bom dia, ótimo esclarecimento. Em relação às crianças, quando começa a afetar os estudos e um conjunto de outros sintomas, é o que TDAH entra. Tenho um filho de 13 anos e até aceitar, compreender foi muito difícil. E ainda poderiam falar em um programa sobre isso. Nós falamos já hoje também aqui, no Manhã Viva. Quem sabe fazemos um programa só sobre isso também, seria interessante, né? A Lígia Carvalho diz, quando uma pessoa pode ir ao terapeuta ocupacional, é necessário a indicação de outro médico? Já aproveito essa pergunta para o Daniel. Não, na verdade não. O que acontece? A pessoa vai saber quando ela precisa de um terapeuta ocupacional a partir do momento que ela tiver redução ou do desempenho ou de sua satisfação em relação às atividades do seu dia a dia. Percebeu algum prejuízo ao qual você pode relacionar com qualquer outro problema de saúde, seja mental, físico ou até mesmo um problema social, aí pode procurar diretamente um terapeuta ocupacional. Claro que eu falo que uma abordagem multidisciplinar, ela é muito mais eficaz em todos os quesitos, porque nós não podemos puxar sardinha só para uma profissão. Mas eu vou ter que puxar um pouquinho agora, porque eu sou terapeuta ocupacional. Então, não necessariamente, tá? Dependendo do caso, ela pode fazer um acompanhamento só com um terapeuta mesmo. Temos aqui mais participações. A Bruna, ela diz, tenho 32 anos e pedi demissão do meu trabalho tem uns 10 dias. Venho sentindo muita taquicardia e dores no peito e dificuldade para dormir. Fui até numa emergência cardíaca e não é nada. O médico acha que tem transtorno de ansiedade. Eu marquei o psiquiatra, mas esse é o primeiro profissional que temos que procurar? Ela pergunta, ou a terapia primeiro? Não tem o primeiro que procura. Se você procurar um psiquiatra, possivelmente ele vai indicar outros tipos de terapias. Não só a terapia medicamentosa, né? Ele vai indicar uma terapia psicológica, se for o caso, uma terapia ocupacional, se for o caso, um nutricionista, né? Então, ele direciona. Da mesma forma, se chegar para a gente como psicólogos, nós vamos também identificar a situação, o problema não. Nesse caso, precisa também de uma intervenção medicamentosa. Vou te indicar para o psiquiatra, né? Ou uma terapia ocupacional. Então, chegando em qualquer um desses profissionais, nós temos a habilidade de perceber o problema, fazer uma avaliação do problema, da situação, uma avaliação psicológica, psiquiátrica também, e aí indicar para um tratamento necessário. Que é bom esclarecer, né, Elbert? Não sei se todo mundo sabe, mas quem pode indicar o medicamento, né, é só mesmo o psiquiatra. O psicólogo não pode prescrever medicamento. Não prescreve, exatamente. Ele dá outros medicamentos, outras direções, sim, que não é, né, o medicamento mesmo. Eu acho interessante, desculpa, Rose, pontuar uma participação que a senhora diz que ela tem muita ansiedade, ela está rezando, pedindo para Deus a cura, sabe? Esse tipo de oração, ela pode estar acentuando a ansiedade. Quando ela pede a cura, eu preciso ser curado, eu quero ser curado, a ansiedade está aumentando. Quando a oração, como uma técnica de meditação, ela é usada no sentido de, quando o salmista Davi, ele falou, Deus, ensina-me a contar os meus dias, a viver os meus dias, de tal forma que eu alcance um coração sábio.
né? Talvez se ela mudar a oração, ela diminui a ansiedade. Ela vai pedir, Deus, me ajuda a lidar com a minha ansiedade. Me dá sabedoria para lidar com a ansiedade, com os problemas do dia a dia. E muitas vezes, né, a cura vai vir através de um médico, de um profissional da saúde. Sim, não é se verdade? for o caso, sem dúvida. Né? Mas ela pode, através da oração, da meditação, aquele tempo que ela vai estar a sós com ela mesma e com Deus, ela pode buscar sabedoria para lidar. E às vezes no processo de sabedoria vai vir um entendimento, uau, eu preciso buscar um atendimento, eu preciso buscar uma alimentação melhor, eu preciso buscar uma caminhada, um exercício físico, uma atividade física, e aí ela vai entendendo melhor o processo. E como a caminhada também, a atividade física, ajuda muito, como nós falamos também neste processo, né? A Eliane Rezende diz, bom dia, por favor, preciso de uma informação. Tenho TAG e pânico. Preciso me tratar de doença física, mas estou com fobia de hospital. O que fazer? Nossa Senhora. No caso, o TAG, por exemplo, e até a fobia, né? O medo de um hospital e essa síndrome por exemplo, um atendimento cognitivo-comportamental, uma terapia, uma busca pela terapia cognitivo-comportamental, um psicólogo ele pode até acompanhar essa paciente até o hospital. Sabe, ela vai fazer um tratamento, ela vai lá para diminuir o medo, diminuir a ansiedade, chega lá, tem o mais. enfrentamento da situação de uma forma branda, que não vai gerar nela mais fobia, mais medo. Mas aí a gente pode ir trabalhar, a gente vê fotos de hospital, por exemplo, aí ela vai acostumando e trabalhando o cérebro para isso, e o cérebro vai ressignificando aquele hospital. Sabe, e aí você faz um processo de ressignificação mental e aí facilita no comportamento daquela pessoa. Quanto mais ela fugir, é pior. Aumenta a fuga. Quanto mais ela aumenta a fuga, mais alimenta o medo. Né? Então, o enfrentamento gradual, gradativo, de uma forma terapêutica, é super saudável nessa situação e ela vai ter possibilidade de ir ao médico E, sem gente, problema. como que eu devo tratar, como equilibrar aquilo que está desequilibrado dentro de nós? Né? Até mesmo aí entra também os gatilhos, né? Que aumenta essa ansiedade. Então, como eu devo buscar este equilíbrio? O autoconhecimento, né, Rosa? Eu me conhecendo, não é, Daniel? Eu me conhecendo, eu sei aquilo que eu já me antecipo para a situação. Se é uma situação estressora demais para mim, eu vou evitá-la. Né? Se é uma situação que me gera prazer, eu vou buscar aquilo mais. Então, o autoconhecimento me ajuda na diminuição desses gatilhos ou na ativação de gatilhos positivos para mim. Né? Então, é a busca pelo autoconhecimento, sempre. E o autoconhecimento, ele é contínuo. Né? Nós, profissionais da saúde, nós também fazemos terapia. Né? Por Também causa da precisam, transferência que o paciente pode dar com os problemas dele, pode refletir com os nossos problemas, mas também porque nós somos seres humanos. Né? Nós também temos os nossos problemas. E essa necessidade por conhecer a si mesmo, né? Olhar para dentro, ela é essencial para todos nós. E não ter medo de enfrentar a sua história, enfrentar traumas que viveu na sua história, né, Elbert? Não ter esse medo, mas buscar mesmo para obter a cura. Então, Rose, não ter o medo talvez é querer demais da gente, sabe? Mas é aprender a viver com medo, sabe? Porque o medo é um gatilho involuntário. Eu não tenho controle sobre as minhas emoções, os meus sentimentos. Eu não tenho controle sobre eles. Agora, eu posso aprender a lidar com eles. Né? Então, a coragem não é a ausência de medo, é a capacidade do enfrentamento do medo. Né? Para eu estar aqui hoje, eu tenho perto de você, eu tremo um pouquinho. Nossa a Rose Senhora, vai me fazer perguntas diferentes, que será que eu vou conseguir responder? E isso tudo, mas opa, vamos lá, eu preciso ir, é bom, é saudável para mim estar aqui, é gostoso, então é um gatilho que me satisfaz. Então eu vou enfrentar o medo e vou lá ficar de frente com a Rose. Uma vez eu vi uma frase que eu achei interessante, né? Se der medo, vai com medo mesmo. Exatamente, é isso. Todos nós temos o medo, é natural para nós e necessário, como ansiedade. Né? Então é necessário. Agora, eu tenho que aprender a lidar com isso, porque isso vai fazer parte da minha vida sempre.
Olha, a gente tem bastante participação, infelizmente não vai dar tempo de ler todas, viu, gente? Mas quero agradecer e pedir que vocês deixem uma mensagem final para todos que estão assistindo, né? Que estão vivendo este processo também de combate, de luta contra a ansiedade. Procure ajuda quando julgar necessário, quando estiver passando por alguma dificuldade, né? Vou puxar um pouquinho da fala de Freud aqui agora, que nós vivemos como se fôssemos de ferro, né? Mas nós somos de carne, né? Então, procure ajuda. Ninguém é autossuficiente, né? Verdade. Então, isso eu acho que eu vou deixar hoje como mensagem para o pessoal, tá? Procurar ajuda, respeitar suas limitações, né? Compreender a si mesmo e bola para frente. A vida é feita de momentos e de sentimentos. Com certeza. Eu quero deixar uma mensagem de fé, sabe, para as pessoas. Quando na Bíblia fala que olhar para os lírios dos campos, eles não trabalham, mas eles estão lá embelezando tudo. O passarinho, o pardalzinho, ele não trabalha para comer, mas ele tem o alimento diário dele. Deus cuida, né? Quanto mais eu cuidarei de vocês, né? Deus está dizendo para nós. Então, não seja ansioso pela sua vida, demasiadamente ansioso, né? Porque Deus cuida de você, Deus cuida de nós, né? Então, acrescenta a sua fé, busca a sua fé em Deus, através da religião, né? E isso você vai estar trabalhando o seu emocional, o seu racional, intelectual e o seu espiritual. Você vai trabalhando o seu eu. Eu quero te pedir licença, eu quero mandar um abraço para os meus conterrâneos, a Priscila que mandou a mensagem, os meus conterrâneos de Carmo do Paranaíba, um abraço para vocês, eu amo aquela cidade, já tem muitos anos que eu saí, Ai, que legal. mas minha família toda está lá, eu sou apaixonado por aquela cidade. Beijo para todos. E com essa mensagem nós encerramos mais este Manhã Viva. Também quero mandar um abraço lá para um amigo meu, Marcos, também, e sua mãe, Maria Luísa, que está acompanhando o Manhã Viva. Um beijo, Deus abençoe vocês, viu? Obrigada a todos que estão participando, que ficaram ligadinhos aqui no Manhã Viva. É um assunto muito gostoso. Quem sabe, futuramente, nós voltamos a falar da ansiedade, que é um assunto muito atual e necessário de ser falado, né? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. cançãonovaplay.com. Assine já!